Antes de começarmos, se você está ouvindo isso agora, talvez seja noite, talvez você esteja deitado, olhos fechados, tentando se desligar de tudo, ou talvez esteja apenas em busca de uma história que seja estranha o suficiente para te acalmar. Se for o caso, respire fundo, se ajeite e, se puder, inscreva-se no canal, porque aqui a gente não promete explicações, mas entrega histórias que coçam por dentro. Aqui a gente ilumina os cantos mais estranhos da história, com uma vela acesa e a língua afiada. Agora imagine, o ano é 1437. Você vive numa aldeia esquecida, entre os montes, onde o vento uiva mais do que as pessoas falam. O chão é frio, sempre foi. O ar tem cheiro de madeira úmida, fumaça e alguma coisa fermentando que ninguém ousa jogar fora. As casas são construídas de pedra bruta, reforçadas com gu que sobrou da última árvore decente. O teto é de palha grossa. A luz vem de tochas enegrecidas, presas em suportes de ferro. E o som da noite não é silêncio. É o tilintar de galinhas mal-humoradas, o ronco de alguma avó e o colchar interminável dos sapos. Nesse lugar, ninguém usa sapatos por luxo. A lei é grossa, dura como um cobertor raivoso, e por dentro da bota, algo pulsa. É pele, sua pele, quente, úmida, latejando. Você sente primeiro como uma leve coceira entre os dedos. Depois, vem o ardor. A pele esfarela. A rachadura se abre como terra seca. É apenas uma frieira. Mas nesse tempo, nesse mundo, nesse vilarejo sem nome, o corpo era uma linguagem sagrada. E qualquer coisa que não fosse normal, como por exemplo, a pele se desfazendo entre os dedos do pé, podia ter outro nome. Um nome mais perigoso, feitiçaria. Você acorda no meio da noite. A coceira não deixa dormir. Raspa o pé no colchão de palha, depois na madeira da cama, depois na parede. Seu companheiro ouve, pergunta: "O que é?" Você diz, sussurrando: "É só um incômodo, uma coceira." Mas coceiras são para os jovens, os saudáveis, os cristãos. E aquilo que racha a pele, que descasca em forma de círculos. Lembra algo que o padre mencionou no sermão. Os sinais da bruxa são discretos, mas o diabo sabe onde deixar seus rastros. Na manhã seguinte, você acorda mais cansado do que foi dormir. Vai ao poço, lava o rosto. Os vizinhos te observam. Seus olhos estão fundos, sua pele está pálida e seus passos menos arrastados. O frio, é o sono, é a vida. Não importa. Alguém já cochichou que viu você suando no frio. Alguém comentou que você evita entrar na igreja com os outros. E outro alguém jura que te viu mexendo ervas atrás da casa à meia-noite. Você só estava tentando fazer um chá, mas no século XV ervas no escuro são suspeitas. E pés doentes, pior ainda. À tarde, a velha Martilda menos bate à sua porta. Ela entra sem pedir. Olha para seus pés, não pede licença. Ela diz, com a voz cheia de poeira: "Isso que você tem é pele impura." Você responde: "É só frieira. Já tive isso antes." Ela encosta a mão em sua testa, depois nos seus olhos, depois esfrega os dedos como se tivesse tocado enxofre. Ela murmura algo em latim. Você não entende, mas sente. Naquela noite, você dorme com medo, mas da dúvida. E é aí que o verdadeiro feitiço começa. Na Europa medieval, a frieira, menos essa infecção fúngica comum que adoramos odiar, podia ser muito mais do que uma condição dermatológica. Ela podia ser sintoma do maligno. A pele se desfazendo em anéis, a sensação de queimar, a incapacidade de curar com os bálsamos locais. Tudo isso podia ser usado como argumento para uma acusação. Mas você, aí deitado, pensa: por que diabos alguém acharia que um pé doente tem ligação com o demônio? E é uma boa pergunta. Mas o problema nunca foi o seu pé, foi o medo dos outros.
Naquela época, o corpo era um espelho da alma. Qualquer sintoma, menos da pele, do sangue, da respiração, era lido como um sinal. E quando os médicos não entendiam, a igreja explicava, com fogo, com confissões forçadas, com julgamentos públicos e com enterros prematuros. Se o corpo sangrava demais, era castigo. Se não sangrava o suficiente, era bruxaria. Se alguém dormia demais, era preguiça. Se dormia pouco, era visita noturna de espíritos. E se alguém coçava o pé até sangrar, isso era o começo de algo muito mais sombrio. Você tenta disfarçar, anda com mais cuidado, tenta sorrir no mercado, compra pão mesmo sem fome, mas as pessoas já te olham como se tivessem certeza de algo que você não disse. É a frieira que fala por você, ela é sua acusadora. E como se fosse uma voz muda, a pele do seu pé vai gritando em silêncio por toda a vila. Eu sou diferente. Eu ardo, eu firo, e eu não cicatrizo com oração. Num mundo onde tudo era simbólico, até a coceira era suspeita, e sua única defesa era ser igual, comer igual, andar igual, sofrer igual. Mas o seu pé não queria colaborar. O tempo não corre, ele rasteja como um verme no barro frio da manhã. Na vila, os dias são todos iguais. Acordar, buscar água, trocar palavras curtas com vizinhos desconfiados e olhar para o céu como quem espera sinal de bênção ou de condenação. Mas hoje, algo mudou. Nem no vento. Mudou no jeito como eles te olham. A velha que vendia cebolas agora se benze ao te ver. As crianças, que antes corriam ao seu redor, agora te evitam. E o ferreiro, menos aquele que te emprestava ferramentas, virou o rosto, como se você fosse feito de espinhos. Você sente a coceira de novo, como uma memória suja entre os dedos do pé, ardendo, supurando em silêncio. Mas o que queima, de verdade, é o olhar das pessoas, é o silêncio encharcado de medo que se instala onde antes havia apenas rotina. Você tenta limpar os pés melhor naquela noite, esfrega com sal, com vinagre, com orações murmuradas. Mas quanto mais esfrega, mais sangra. E o sangue? Ah, sangue é a cor que confirma os piores presságios naquela vila de madeira e cinza. Na manhã seguinte, você acorda com batidas secas à porta. São 3 homens. Um deles segura um bastão, outro segura um crucifixo. E o terceiro, o padre, segura os olhos nos seus, como quem segura um machado pronto para descer. Venha com a gente. Você pergunta o motivo, mas no fundo, você já sabe. Eles dizem que é apenas para conversar. Apenas uma formalidade, mas os olhos deles dizem outra coisa. Eles estão com medo, e ninguém leva um inocente por medo, a não ser que estejam muito certos da própria ignorância. O lugar onde te levam é a capela, escura, baixa, úmida como uma caverna. Você senta, eles ficam de pé, como se a sua altura agora fosse ofensiva. O padre pergunta sobre os seus hábitos, se você reza antes de dormir, se jejuou na última quaresma, se tem lido os salmos corretamente. Depois, as perguntas se estreitam. O corpo. Você sente queimor nos pés, a ferida forma círculos. Você sonha com gatos pretos, você ri, mas só por dentro. Porque rir ali seria uma confissão. Você diz a verdade. É só frieira, Senhor. E eu já tive isso antes. Mas ninguém quer ouvir. Eles não procuram explicações. Eles buscam conexões entre sintomas e pecados. O julgamento ainda não começou, mas já está em andamento. O problema de ser suspeito é que a suspeita gruda mais do que qualquer ferida. E agora, a frieira não é apenas uma lesão. É um símbolo.
Mapa. Um rastro. O padre se levanta. Abra. Um livro. Lê em voz alta. Os sinais do maligno se manifestam pela carne. Círculos de pele. Feridas que não cicatrizam. E dores que não cedem ao toque de Cristo. Você pergunta: desde quando? Fungos? São obra do diabo? O silêncio responde. Você volta para casa, mas sua porta agora parece mais longe. Sua cama, menor. Sua pele, mais fina. O calor da vila se tornou gelo, e as conversas que antes soavam como ruído de galinhas, agora são flechas invisíveis. Todos sabem, ou pensam que sabem. Você começa a evitar as ruas, evita a igreja, evita o mercado. E eles dizem: está se escondendo porque é culpado. Se aparecesse sorrindo, diriam: é o riso das bruxas. Se chorasse, diriam: está fingindo. Se ignorasse, diriam: confirma o que suspeitamos. O jogo da acusação é cruel, porque não importa o que você faça, já perdeu. Só falta decidirem como. Você lembra da sua avó, de quando era criança, e ela dizia: se um dia duvidarem da sua fé, não tente provar, resmase forte. Mas em silêncio, você tenta. Mas é difícil rezar com medo, sentir Deus quando o mundo se fecha. Naquela noite, a coceira volta, mais forte, como se fosse um aviso. Você chora baixinho, mas o travesseiro de palha não absorve segredos, e a parede ouve tudo. No dia seguinte, alguém deixa um ramo seco na sua porta, um feixe de espinhos e arruda amarrado com nó duplo. Você sabe o que isso significa? Não é proteção, é maldição. Ou melhor, é como se dissessem que você carrega uma. Você está sozinho agora, mas nunca se sentiu tão observado. A pele arde, a mente se embaralha. É se repetir os mesmos dias, os mesmos olhares, os mesmos sussurros. Você começa a duvidar. E se for mesmo algo além da pele? E se essa coceira for sinal de algo que você não vê? É assim que começa o feitiço, não do diabo. Dúvida. Ela entra pela ferida, sussurra no ouvido, rói a fé de dentro para fora. E no fim, não é mais a vila que te condena. Iva, na manhã em que o céu parecia mais cinza do que de costume, você foi convocado, não convidado, convocado. O padre não veio sozinho desta vez. Veio acompanhado por um dos homens do conselho, menos aquele que fala baixo. Mas olha como se soubesse de algo que ninguém mais viu. Eles não entram, chamam da porta, como quem chama algo que não quer tocar. Você pergunta o motivo. Eles dizem que será breve, mas você já conhece o caminho, e ele nunca leva a lugar breve. O salão de reuniões é o mesmo onde os casamentos são arranjados, onde os batismos são registrados e onde os nomes dos mortos são sussurrados para serem copiados no livro de linho. Mas hoje está diferente. Há uma cadeira no centro, sozinha, vazia. Você sabe que é sua. Ao redor estão eles, padres, velhos de mãos cruzadas, uma mulher que nunca te olhou no rosto, e o homem que vende sal, com as unhas pretas e o crucifixo de ferro batido. Ninguém sorri. O fogo da lareira crepita com esforço, como se também estivesse nervoso. Você é mandado sentar e obedece. Então começam, primeiro, as perguntas que fingem ser gentis. Você tem rezado, irmão? Tem seguido as festas e os jejuns? Tem se afastado da luxúria? Você responde com calma, com respeito. Depois a curva. Você anda sonhando com animais estranhos? Ouviu vozes enquanto dormia? Viu vultos? Sentiu presença enquanto estava sozinho? Você ri, nervoso, mas ninguém acompanha o riso. E então vem a última pergunta.
Você nos permitiria ver seus pés? O frio não está só no ar. Está dentro de você. Você hesita. E a hesitação, naquele lugar, é confissão. Mesmo assim, tira a bota. Devagar, como quem tira uma promessa. Depois a meia de lã, grossa, manchada de sal e suor. E lá está a pele, aberta, escamada, a vermelhidão, o círculo, o brilho úmido, que parece pulsar. Um deles recua, outro sussurra uma oração. O padre aperta os olhos, como se visse não um pé, mas um pacto. Você tenta explicar. Fala de umidade, de fungo, de trabalho forçado com botas fechadas. Mas as palavras já não têm peso. O corpo falou por você. E o corpo, naquele tempo, é testemunha. Esse tipo de ferida é típica, diz o homem do sal. Círculos de pele, onde o calor do inferno brota de dentro para fora. Volket interromper. Não é o inferno, é frieira, mas a palavra frieira não existe para eles. Não como nó, só como sintoma de algo mais antigo, mais perigoso, mais fácil de queimar do que de tratar. Você é dispensado, mas ninguém te acompanha de volta. Pelo caminho, você escuta portas se fechando, vultos pelas janelas. E o pior, o som de alguém rindo baixinho, como se tivesse acertado um palpite antigo. Sua casa está do mesmo jeito, mas agora parece menor, mais escura, mais distante. Você senta, tira o outro pé da botaola. Está igual a mesmas rachaduras, mesma dor, mesmo círculo. Você se pergunta, será que é mesmo só uma frieira? Ou será que o medo deles está certo? Na vila, as coisas se aceleram. Você não é mais apenas suspeito. É um nome que se repete. A mulher do pão para de vender para você. A água do poço parece mais distante. Ninguém te responde mais bom dia. E então vem o segundo chamado. Desta vez, não é para reunião, é para exame. Um dos homens que te recebe está com uma Bíblia na mão. Outro, com um punhal de prata. Dizem que é para segurança. Você é mandado tirar a camisa. Eles procuram marcas e encontram. Não porque você seja um bruxo, mas pouco. Todo o corpo tem falhas. Uma verruga no ombro, uma mancha de nascença no quadril, uma cicatriz no braço. Tudo isso vira prova. Aqui está o selo da besta. Ali, o ponto por onde os demônios entram. Este é o canal do pecado. Você sente vergonha, mas não da pele, do olhar deles. Porque eles olham como quem já decidiu. Nos dias seguintes, as conversas viram rumores. Os rumores viram medo. E o medo vira lei. Agora a vila está dividida entre os que querem que você confesse e os que querem que você arde. Porque confessar é um alívio e queimar é espetáculo. Você já não dorme. A coceira aumentou, mas já não importa mais. O corpo já não é só seu. Virou campo de batalha. Você acorda antes do sol, mas não por vontade. É o som que te acorda. Um sino, lento, solene, frio. E naquele dia, ninguém vai se casar. Você veste o que pode. Não aparência, mas para esconder as marcas. As mesmas que já foram vistas. As mesmas que agora alimentam o medo dos outros e o sardo casa. Você sente os olhos, eles não encaram. Deslizam. Como lâminas mornas que tocam sem avisar. A praça tá cheia, mas não há festa, nem feira. Apenas bancos de madeira, com livros, velhos, com capas pesadas. E no centro, uma mesa, vazia, por enquanto. Você sabe que será sua. O padre ergue a voz, não com raiva, com calma, como quem recita uma receita.
Fala das trevas, do mal escondido em roupas comuns, das doenças que são mais que doenças. Cita versículos, histórias antigas, casos distantes de mulheres que flutuaram no lago, ou de homens que uivaram à noite. E então ele diz seu nome. Silêncio. O tempo congela por um segundo. E depois, todos viram o rosto para você. Você não treme, não chora, apenas caminha até a mesa. Senta. As madeiras rangem, mas ninguém ri. Começam com perguntas. De novo, as mesmas, em ordem diferente, com entonações mais dramáticas, com paciência, com cansaço. Mas agora, nada mais importa. Você poderia dizer qualquer coisa. Eles não ouvem suas palavras, ouvem sua pele. O exame começa. Tiram suas botas, mostram os pés, as rachaduras, a pele esfarelada, o círculo vermelho. Alguém do público se afasta. Outra pessoa se benze. Vejam, diz um homem. A marca do demônio se revela. Você tenta dizer que é só frieira, mas sua voz se perde. Não no som, na crença. Porque ali, naquele lugar, não há espaço para a lógica. A verdade não interessa. O que importa é o símbolo, a ferida visível, o medo palpável. Você é instruído a colocar os pés em uma bacia com água benta. E dói. Não porque seja mágica, mas porque a pele está ferida. E a ardência é real. Eles veem isso como confirmação. Se o corpo reage, é porque carrega o mal. Você ri por dentro, de nervoso, de raiva, de tristeza, porque sabe que naquele momento o mundo já decidiu. Ao final da tarde, eles te levam de volta. Mas agora com um aviso: amanhã será o dia da purificação. Você pergunta: purificação? Mas ninguém responde. Você volta para casa, fecha a porta e sente o chão frio sob os pés, senta na cama e honra os pés. Eles ardem. E agora parecem culpados. Você lembra do passado, de quando era criança, de quando corria descalço pelo campo, de quando a dor era só dor e não julgamento. Você fecha os olhos e sussurra: não é feitiçaria, é só frieira. Mas já não acredita totalmente nisso, porque a dúvida deles já se infiltrou em você. Na vila, as preparações continuam. Lenha é empilhada, cordas são amarradas, o altar de pedra é limpo. Mas não haverá sacrifício, haverá espetáculo, porque queimar alguém por bruxaria é menos sobre justiça e mais sobre mostrar ao povo o que acontece com quem sai da linha. Você não dorme, o corpo dói, a mente gira, mas uma decisão se forma. Você não vai correr, não vai gritar, vai até o fim, não como santo, não como mártir, mas como romano, mesmo que eles tenham esquecido o que isso significa. Ao amanhecer, você é buscado. Desta vez, há mais homens e menos palavras. Te colocam no centro da praça. As crianças estão ali, as velhas também, até o ferreiro. Ninguém te olha nos olhos. Um padre sobe num caixote, lê a sentença, acusado de sinais físicos do demônio, desvio de comportamento cristão, possuir marca circular. Persistente você ouve, mas não escuta. Mas é outra dor que importa agora. A dor de saber que todos ali precisam acreditar que você é culpado. Porque se não for, então qualquer um poderia ser o próximo. O chão da praça está coberto de areia, areia escura, para absorver o que vier, o que escorrer, o que manchar. Você está de pé sobre uma tábua, as mãos atadas com corda bruta, a pele dos pés lateja, mas ninguém vê dor, vê em símbolo.
A multidão não grita, mas também não chora. Estão ali, não por ódio, mas por medo. O padre fala novamente, agora com a voz embargada, quase cerimonial. Estamos aqui reunidos para purificar o corpo e a alma que se desviaram. A palavra que sempre significa uma coisa: queimar. Você ouve os murmúrios. Dizem que ele falava sozinho à noite. Colheu raízes estranhas atrás da casa. Fechava janelas ao entardecer. Coisas pequenas, coisas cotidianas, coisas perigosas, quando feitas por quem carrega uma lesão que ninguém consegue explicar. Um dos homens do conselho se aproxima com uma tocha. Ela crepita como se tivesse pressa. Você fecha os olhos, lembrado que veio antes disso, dos dias normais, da água fria no rosto, do cheiro da terra molhada, do calor de uma sopa simples, do som de uma bota entrando no barro, das pequenas coisas que agora parecem pertencer a outro corpo. E então uma voz diferente corta o ar, não do padre, não dos homens. É uma voz jovem, vinda do meio da multidão. Isso não é feitiçaria, é só uma doença de pele. Ou polvo sei viera, é o filho do ferreiro, um rapaz de mãos queimadas, olhos firmes, palavras quentes. Meu pai teve isso no inverno, usou cinza e óleo de carneiro. Melhorou em semanas, alguém o puxa pelo braço. Outro o manda calar a boca, mas já é tarde, a dúvida voltou. Agora, não no acusado, mas nos outros. O padre hesita. Olha para os anciãos, depois para o céu. Não somos médicos, somos pastores de almas. E esta alma precisa de purificação. Mas a tocha não se move e o silêncio cresce. E nesse momento, enquanto o medo e o bom senso travam uma batalha invisível, deixe-me te perguntar uma coisa. Você já sentiu algo assim? Um desconforto pequeno virando tempestade? Uma simples diferença virando sentença? Se sim, e você chegou até aqui, sentindo tudo, caminhando descalço por entre as brasas dessa história, é porque talvez você pertença a esse canal. Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like, porque aqui a gente conta histórias que o mundo preferia esquecer, aquelas que ninguém ensina, aquelas que ardem devagar, como frieira, como fogo, como memória. Aqui a gente ilumina os cantos mais estranhos da história, com uma vela acesa e a língua afiada. Você abre os olhos, o fogo ainda tá lá, mas agora tremula mais devagar, como se também esperasse um novo veredito. O padre abaixa a tocha, olha para a boca, e pela primeira vez, você vê dúvida nos olhos dele. O fogo ainda dança, mas ninguém dá o próximo passo. A tocha desce, como se não soubesse mais o caminho. O padre, com a batina colada ao suor, olha para os lados como quem perdeu o apoio invisível do julgamento coletivo. Os olhos do povo já não estão em você, estão nele, esperando. Mas agora, não esperam pela queima, esperam por sentido. Hanua, firme. Ele não diz mais nada, mas o que ele já disse ecoa na mente de todos. É só uma doença de pele. Uma frase simples. E por isso mesmo, tão perigosa. Porque se for só isso, então todo esse ritual, esse teatro, essa multidão reunida, essa pilha de lenha tudo, isso vira vergonha. O silêncio pesa. As pessoas respiram mais devagar. Algumas disfarçam, mexendo nas roupas, arrustando chales, coçando os próprios pés, como se de repente também sentissem algo estranho. Você continua de pé, mas algo mudou. Não nas cordas, mas na atmosfera. A fé deles rachou, como a pele do seu pé. E agora tudo arde. O padre finalmente fala. Vamos adiar. Para
reavaliar. Palavra nova, frágil, mas poderosa. É a primeira vez que alguém na história dessa vila interrompe um julgamento de feitiçaria. E você só respira. Pela primeira vez em dias, sem medo de arder. Você é levado de volta para casa, mas não por soldados, não por guardas, por um velho, o padeiro. Ele não diz nada, deixa um pedaço de pão em sua porta, não como esmola, mas como desculpa. Os dias seguintes são estranhos. Ninguém mais fala contigo, mas também não cochicham tanto. Os olhos evitam, mas o medo recuou. É como se a vila tivesse sido acordada de um sonho ruim, mas ainda não soubesse se ele acabou. Você lava os pés com água quente e cinzas, do mesmo jeito que o rapaz mencionou. A dor é aguda, mas depois vem o alívio. Pela primeira vez, as rachaduras param de se abrir. Você sorri, sozinho, com medo de sorrir demais. Na vila, os rumores mudam de forma. Agora falam mais baixo. Dizem que talvez fosse só uma infecção, que talvez o padre tenha exagerado, que talvez tenham sido duros demais com você. Talvez. Mas ninguém pede desculpas. Você começa a caminhar. Outra vez, vai até o poço. Vai até a entrada da floresta. Vai até o campo. Mas agora, cada passo é pesado, como se ainda houvesse brasa sob a terra. Como se sua pele tivesse memória. Filho do ferreiro te vê. Acena. Você acena de volta. Um gesto pequeno, mas ali naquela vila é mais do que um abraço. No fim da semana, você volta à praça. Vazia. E então você percebe que ninguém mais vai falar disso. Vai se tornar um daqueles eventos que não aconteceram. Mesmo tendo acontecido, vai ser esquecido, arquivado, virado lenda. Lembra do fulano que quase foi queimado por ter frieira? E a vila vai rir, mas nunca vai encarar o que aquilo dizia sobre ela. Dias, talvez semanas. O tempo depois do medo parece querer fingir que não aconteceu nada, mas o seu corpo não esquece. Ainda dói. Mesmo que a pele tenha começado a sarar, mesmo que as rachaduras tenham fechado, mesmo que os círculos tenham se desfeito, a dor agora é mais fina, mais profunda. Não na pele, mas no que existe embaixo dela. Você sai de casa, volta ao campo, toca a terra, tenta retomar o que fazia antes. Mas o mundo parece outro. Ou talvez seja você que voltou com outros olhos. Os sons mudaram. Sim, tudo parece igual e ao mesmo tempo não é mais. Você pisa com cuidado, não por causa das feridas, mas porque agora você sabe o peso de ser o diferente. E isso marca mais do que o fogo a Vila Taiorra, mas não com fúria, com esquiva. Como quem viu algo íntimo, feio, que não devia ver. Como quem não sabe se te deve pena. As crianças voltaram a brincar, mas quando você passa, elas só por um segundo, como se você carregasse um som que elas ainda ouvem. Um dia, no mercado, você vê a mulher das cebolas, ela que se benzia ao te ver. Hoje, ela deixa cair um punhado de moedas. Você se abaixa, ajuda, ela te agradece, sem te olhar. É um começo. Ou uma tentativa de apagar, como se ajudar fosse o mesmo que esquecer. Mas você não esqueceu. À noite, você se pega acordado, não pela coceira, mas por outro incômodo, mais sutil, mais incômodo ainda. Você imagina, e se ninguém tivesse falado? Nada. E se a tocha tivesse descido? E se você tivesse sido queimado por algo que hoje todos fingem que nunca foi real? No dia seguinte, você decide visitar o ferreiro, ou melhor, o filho dele, o jovem que te salvou com uma frase simples, El te recibo, com surpresa, mas sem medo. Vocês sentam perto da forja.
Falampuk, o calor do ferro sendo batido, preenche o silêncio. Até que ele diz: eles queriam alguém para culpar. E naquele dia, você era o mais fácil. Você concorda, com um gesto, com o peito. Ele continua, sabe? E ali, dois homens que foram tocados pelo medo coletivo dividem algo mais profundo que palavras. Dividem memória. Na volta para casa, você sente algo diferente. Não alívio, nem paz, mas firmeza. Como se, depois de ser acusado de carregar o inferno nos pés, nada mais pudesse te quebrar com facilidade. A vergonha ficou com eles. Você apenas sobreviveu. À noite, sentado na porta de casa, com os pés limpos, secos, intactos, você olha o céu e pela primeira vez em muito tempo, você reza. Não por perdão, não por cura, mas por algo simples. Que isso não volte, nem para mim, nem para ninguém, a Vila Sagu, porque vilas sempre seguem, é sua natureza. O campo precisava ser colhido. A lenha empilhada, as crianças batizadas, a farinha medida, a igreja varrida. Ninguém mais mencionava seu nome com tom de medo, mas também nem o chamava com intimidade. Você agora era o que se chama de lembrança mal colocada, não uma ameaça, não uma vergonha, apenas algo que o melhor não comentar. Mas o tempo passa e você continua ali, presente, andando, cuidando da casa, descendo no mercado, com os pés calçados, mais firmes. O ferreiro te cumprimenta com mais frequência. O padeiro começa a sorrir de verdade. Até a mulher das cebolas passa a dizer seu nome, devagar, como quem desenferruja a língua. O que ninguém vê é o que se passou dentro de você. Porque uma coisa é sobreviver ao fogo, outra é continuar caminhando com o cheiro dele na pele. Mesmo curado, você sente que algo dentro de si foi marcado a ferro e você passa a notar tudo com mais cuidado. Quando um garoto manca, quando uma mulher cobre o braço machucado, você se pergunta. Quando alguém fala sozinho na floresta, você escuta e você não julga, nunca mais. Aos poucos as pessoas começam a te procurar. Primeiro por pequenas coisas. Você pode ajudar com a cerca? Sabe o nome daquela raiz que alivia a dor de barriga? Tem um jeito de secar mais rápido a pele rachada. Você ajuda com calma, sem impor, sem erguer a voz. E a cada ajuda, algo muda. Eles começam a olhar para você como alguém que sabe das coisas e não como alguém que traz coisa ruim. Você vira conselheiro informal, alguém a quem se recorre quando os remédios não funcionam, quando os padres não ouvem, quando a culpa sufoca demais. Você ouve. E quando eu falar, fala com verdade, não porque aprendeu em livro, mas porque vai por dentro, o que é ser desacreditado. Um dia, uma criança aparece com uma coceira estranha nos braços. A mãe vem desesperada. Será feitiçaria? Você não ri, não desmente, apenas olha, com paciência. Depois, molha um pano em salmoura, aplica com cuidado e diz: é só a pele falando mais alto. Logo ela se acalma, e se acalma. A notícia se espalha, não como fofoca, mas como sopro. Ele entende dos males da carne. Ele passou por coisa pior. Ele não julga. Você nunca quis virar curandeiro, mas agora é isso que vem em você. E Volcácita, não por vaidade, mas porque no fundo, ajudar a curar os outros é o que cura o que ficou em você. Em um dos fins de tarde, o padre te chama a conversa longa. Silêncio tenso no início. Até que ele diz: a fé, às vezes, erra. Você não responde,
Mas ele continua. Se eu pudesse voltar, faria diferente. Você apenas levanta a mão, como quem diz: está feito. E ele entende, e abaixa os olhos. A vila não mudou por completo, ainda carrega superstições, medos, certezas frágeis. Mas algo ficou diferente. Porque agora, quando alguém começa a cochichar sobre uma doença estranha, alguém responde: vamos perguntar para ele. Ele vai saber. Não há estátua, nem placa, nem altar. Você se tornou um marco, não por causa da dor, mas por ter atravessado ela. E por ainda estar de pé. Agora, quando chove forte e alguém escorrega no barro da vila, te procuram. Quando as mãos de um lavrador racham no frio e os bálsamos do padre não servem, te procuram. Quando uma velha começa a sonhar demais e acorda suada e assustada, te procuram. Você se tornou aquele que entende, o que viu o medo de perto. E voltou, com palavras calmas nos bolsos. Ninguém diz isso em voz alta, mas no fundo todos sabem. Você foi queimado, por dentro, e sobreviveu. A brasa entrou pela dúvida, acendeu na solidão, ardeu no desprezo e se apagou no momento exato em que você decidiu que não ia queimar os outros da mesma forma. Agora você planta com as mãos na terra, você sente que ela responde. Os pés, antes temidos, são os mesmos que agora afirmam o chão de quem procura conselhos. Você não é um profeta, nem um milagreiro. Você é alguém que viveu o absurdo e aprendeu a decifrá-lo. Às vezes, quando acorda no maio da noite, ainda coça os pés, não por dor, por memória. É como se o corpo ainda sussurrasse. Lembra? Você lembra. E isso basta. Você passa a escrever nada sofisticado, pedaços de frases, registros, sintomas, receitas, com carvão em pedaços de couro ou madeira lisa. Palavras simples, como: quando a pele racha, ferva água com sal, o medo apertar, morda o pano. Mas continue, a dúvida é semente. Não regue, ninguém te ensinou isso. Mas agora são outros que aprendem contigo. Sem escola, sem altar, sem batina, só presença e uma história vivida e não esquecida. Um dia, o ferreiro, o pai, não o filho, menos bate na sua porta. Ele traz uma faca quebrada. Você olha, ele diz: não vim pelo metal, vim para pedir desculpa. É a primeira vez. Você se cala, mas ele continua: meu filho falou. E eu ouvi. E hoje entendo. Ele deixa a faca e vai embora. Você nunca conserta a lâmina. Deixa ali, em cima da mesa. Como lembrança, o inverno chega mais cedo. Frio, cortante. Algumas crianças aparecem com manchas nos pés. As mães, assustadas, te procuram. Você prepara um chá, ferve ervas, mistura mel, aquece panos e diz: não é bruxaria. É só pele tentando sobreviver ao frio. Elas choram, mas não de medo, de alívio, porque agora sabem, porque agora alguém sabe. Você nunca quis ser símbolo, mas os símbolos não escolhem nascer, eles brotam da necessidade dos outros. Certa noite, sozinho, você escreve: a vila tentou me queimar, mas o fogo dela acendeu algo em mim. E depois, quando alguém te olhar como se você fosse estranho, respire fundo e continue sendo. Num festival qualquer, você é chamado para cuidar da comida. Ninguém menciona o passado, mas todos te ouvem com respeito. Você diz: cuidado com os fungos nos queijos. Alguém ri e você responde com aquele tom sereno, quase rindo: nem todo fungo é maldição. Às vezes,
É só o tempo tentando ensinar alguma coisa. Dorme em paz e pela primeira vez sonha com água limpa, não com fogo. Você acorda antes do sol. O céu ainda é escuro, quase azul de tão preto. O frio entra pela porta como sempre. Mas hoje você não o teme. Ele te cumprimenta. Você o entende, veste o manto livre, calça as botas gastas e sai. Na terra úmida, marcas de pés pequenos se acumulam, menos os filhos da vila. Já correram. É dia de feira. E hoje te chamaram para abrir. Você não prepara discurso, não ensaia palavras, não segura livros. Você só chega e olha. A praça que antes foi sussurro e dedo apontado, agora é espaço de troca. Onde antes disseram culpado, agora dizem. Você pode explicar? Você pode. Mas escolhe outra coisa. Você sorri. E começa assim. Uma vez, me acusaram de feitiçaria por causa da pele dos meus pés. Os mais velhos abaixam o rosto. Os mais jovens arregalam os olhos. E você continua, doía, coçava, inchava. Então me queimaram com palavras, com olhares, com medo. Alguém respira mais fundo do lado direito. Talvez chore. Você diz, mas foi esse mesmo medo que me ensinou. Agora, você se vira. Olha os que antes olharam com desconfiança e diz, vocês não precisam mais ter medo de tudo que é estranho. Silêncio. Então, nem toda dor é castigo, nem toda diferença é ameaça, nem toda cicatriz é sinal de maldição. Uma mulher murmura, amém. E você responde, ou só, que passamos e não esquecemos. A praça se move, não com barulho, mas com reverência. Alguém acende uma vela perto do poço. Você desce até o centro, pega uma tigela de barro e ali, diante de todos, escreve que essa vila aprenda com a pele, como ela se adapta, como ela renasce. Deixa o recipiente no chão, vira as costas e vai embora, com a brisa te acompanhando, com a certeza de que não há mais cinzas esperando. Por fogo você chegou até aqui. Atravessou essa história com calma, com escuta, com presença. E isso já é um ato de resistência. Se essa história tocou algo em você, algo antigo, esquecido ou invisível, eu te convido a deixar sua marca. Escreva nos comentários. Minha cicatriz não me condena. Deixe isso registrado como símbolo, como rito, como antídoto. Porque o mundo ainda aponta dedos, mas agora você já sabe como continuar em silêncio e firme. E já se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, as histórias não são gritadas, são sussurradas. Aqui, o passado não queima, mas ensina. Aqui, a gente ilumina os cantos mais estranhos da história, com uma vela acesa e a língua afiada.